Olá, falo-vos o Dr. António Marcos, sou naturopata, com exercício da atividade há mais de 25 anos e estou aqui por uma série de razões que gostaria de começar exatamente por vos transmitir. Na verdade, com a abertura deste canal, tudo o que não busco é honra e glória, mas tão somente transmitir aos meus concidadãos um conjunto de informações sobre saúde, sobre a forma de manterem a saúde, sobre a forma de promoverem a saúde, sobre a forma de restaurarem a saúde, que os possa efetivamente ajudar a viver melhor, a viver com mais saúde e, no fundo, a atingir aquilo que é a grande meta de todos nós, que é verdadeiramente o caminho para a felicidade. É um tempo complicado aquele em que vivemos, é um tempo de grande informação, mas ao mesmo tempo de informação extraordinariamente caótica. E esse é um dos problemas mais graves com os quais lidamos na área da saúde. Com efeito, a área da saúde está inquinada com uma série de ideias feitas, com uma série de socialização levada a cabo nas últimas décadas, que leva a que, sobretudo aqueles que padecem mais do ponto de vista da sua saúde, muitas vezes não tenham acesso à informação correta, à informação verídica, que os possa verdadeiramente ajudar. E é basicamente isso que eu, naturalmente, pretendo com este meu canal. É num tempo em que toda a gente fala de tudo, toda a gente opina sobre tudo, toda a gente tem, ao que parece, uma opinião alicerçada, sabe Deus em quê, sobre alguma das matérias que preocupam a saúde dos meus concidadãos. Na verdade, em vez de conseguirem ajudar, muitas vezes mais não fazem do que desorientar mais. E as pessoas vivem hoje um mundo de tal forma complexo do ponto de vista da informação que não sabem realmente onde buscar a ajuda que verdadeiramente os possa ajudar e fazer a diferença no seu estado de saúde. Este canal dirige-se efetivamente a esses que estão fartos de estar doentes, que estão fartos de buscar o caminho para voltarem a ser saudáveis, para voltarem a sentir-se naquilo que é verdadeiramente o potencial que a natureza deu à espécie humana. E, nesse contexto, uma das primeiras questões que eu gostaria de vos transmitir é a importância que o conhecimento alicerçado na prática, o conhecimento alicerçado naquilo que é verdadeiramente o olhar nos olhos dos pacientes, o ouvir as suas queixas e, sobretudo, tratar de as resolver, pode contribuir para ajudar os meus concidadãos. É essa experiência que venho partilhar aqui convosco. É, no fundo, a experiência feita de trabalho diário, ao longo de muitos anos, com milhares de pacientes e, sobretudo, porque ao ter percebido que podia ajudá-los de forma que muitas vezes eles não encontravam resposta, que me leva efetivamente a partilhar convosco o pouco conhecimento que tenho e alguma experiência também. É que um dos fatores mais nefastos hoje em dia é que os grandes gurus que no fundo orientam as pessoas de uma forma mais ou menos massiva, são produtores de belíssimos best-sellers, são produtores realmente de livros fantásticos, cujo conteúdo muitas vezes é realmente muito interessante, mas sem verdadeiramente um conhecimento prático da utilização desses conhecimentos. Ou dito de outra forma, a maior parte deles nunca sentou na cadeira e teve que lidar com os pacientes e os seus problemas. Isso faz com que, naturalmente, vá um grande fosso
exista um grande fosso entre aquilo que é o conhecimento teórico e o conhecimento prático. A função deste canal é, basicamente, educar as pessoas para que possam ser verdadeiramente saudáveis. Isto não o faço com qualquer tipo de pretensão, não tenho a mínima pretensão de saber mais que os outros, nem ser mais inteligente. Faço apenas por a razão que vos disse antes. Ao ter tratado já tantos pacientes e com tanto êxito, e sobretudo não tendo eu tempo e disponibilidade para tudo aquilo que são as solicitações que tenho, é hora de prestar um serviço aos meus concidadãos, é hora de prestar esse serviço de saúde pública indispensável, que é transmitir aos cidadãos em geral um conjunto de ideias, um conjunto de ideias passadas pelo crivo da prática clínica, que permitirão, com toda a certeza, melhorar em muito a saúde desses meus concidadãos. É, no fundo, trazer mais vida e esperança e, sobretudo, conhecimento, porque a saúde assenta, em primeiro lugar, também numa decisão informada. E para estar devidamente informado é necessário ter o conhecimento certo. É a motivação deste canal, que espero que vos possa ser útil, e já veremos se efetivamente colhe o vosso interesse ou não. Tudo o que tem a ver com alguma socialização, algumas ideias feitas, aquilo que antigamente chamávamos mitos urbanos e que hoje chamamos mitos culturais, de que determinado tipo de doenças são incuráveis, que, nomeadamente, certas situações já não têm solução, ou porventura outras que são canalizadas para situações que demonstradamente são ineficazes. Tudo isso iremos tratar neste canal, refletindo sobre elas, transmitindo-vos a minha experiência prática, clínica e dando-vos um pouco mais, sobretudo, de inquietação para buscarem efetivamente o caminho da cura para os problemas que vos afligem. E este é um campo vasto. Eu diria que há um conjunto hoje vastíssimo de pessoas que sofrem de doenças ditas degenerativas, artrite reumatoide, fibromialgias, escleroses múltiplas, patologias cardiovasculares, diabetes, obesidade, artrite, reumatismo, até simples hipertensões ou azias crónicas, que não têm muitas vezes a solução adequada que leve efetivamente o paciente à cura e faz com que ele se arraste em tratamentos múltiplos com elevado dispêndio de dinheiro e também de capital de saúde e desgaste psicológico e obviamente sofrimento. Pois é aqui onde eu pretendo efetivamente poder ajudar-vos um pouco, é dar-vos esses instrumentos para que possais raciocinar por vós próprios e entender sobretudo aquilo que está a acontecer convosco, com o vosso corpo, de forma a que possais recuperar a vossa saúde. Pois bem, eu diria que a motivação fundamental deste canal é exatamente essa, de levar conhecimento aos meus concidadãos, por forma a eles poderem autogerir a sua saúde. É educar para a saúde com vista à tomada de decisões informadas. Dizer-vos que para nós é um dado adquirido no âmbito da naturopatia que o único verdadeiro meio que leva à cura é o nosso próprio corpo. E a intenção deste canal é tornar-vos também um pouco mestres do vosso próprio corpo. E gostaria também, neste vídeo de apresentação, sobretudo porque sobre isso também há muita confusão, e obviamente a confusão é o reino da ignorância, dar-vos alguns esclarecimentos sobre o que é essa figura que hoje um bocadinho começa a ganhar relevo na nossa sociedade e que denominamos de naturopata. Gostaria exatamente de
começar por fazer uma referência ao nosso país, este país fabuloso, neste enquadramento maravilhoso da Europa, no qual os portugueses, desde há muitos séculos, fazem efetivamente a diferença. E também neste aspecto da medicina natural, ou como nós designamos do ponto de vista legal entre nós, das terapêuticas não convencionais, os portugueses souberam marcar a diferença. E, ao contrário do que muitos pensam, a nossa democracia, os representantes que temos na Assembleia da República estão de parabéns pela sua agudeza de espírito, o seu visionarismo, a sua perspectiva de futuro e, sobretudo, de benefício para a coletividade. Com efeito, através da Lei 71/2013, de 2 de setembro, a nossa Assembleia da República acabou por regulamentar uma lei já anterior que credenciou com o grau de licenciado aquilo que são várias terapêuticas das áreas ditas tradicionais, a saber, a naturopatia, a acupuntura, a fitoterapia, a homeopatia, a medicina tradicional chinesa, a osteopatia e a quiropráxica. Estas terapêuticas inserem-se num âmbito muito particular daquilo que nós denominamos a medicina em geral. E é aqui onde eu gostaria de deixar uma nota também particular, exatamente pela confusão que graça, sobretudo por alguns que estão mais interessados em poder do que em servir verdadeiramente os concidadãos. Alguns afirmam, enfim, de uma forma um pouco despodurada, que a medicina é só uma. Nada de mais errado. Nada de mais falacioso. A medicina é um vasto campo onde ninguém detém o exclusivo. É uma área muito ampla, mas que de alguma forma nós poderíamos encontrar duas grandes partições, ou seja, poderíamos aqui separar duas partes fundamentais que têm a ver com o paradigma, tem a ver com os conceitos, tem a ver com aquilo que as faz ser distintas uma da outra. De um lado, vamos encontrar aquilo que chamamos o holismo. E neste campo, se quiserem assim, nesta parte do queijo, que é um vasto queijo, vamos encontrar uma multiplicidade de intervenientes. Alguns dos quais já vos referi: a naturopatia, a acupuntura, a quiropraxia, a osteopatia, a homeopatia, a medicina chinesa. Vamos encontrar tudo aquilo que, de uma forma um pouco mais global, são denominadas as medicinas naturais. E entre nós as terapêuticas não convencionais. Por outro lado, uma parcela desse queijo é integrada por aquilo que nós chamamos o reducionismo alopático. Quer dizer que são estas duas grandes áreas que, no fundo, se acabam por disseminar em todo o campo da medicina. E elas, efetivamente, têm diferenças assinaláveis, desde logo no plano daquilo que é o paradigma que as orienta, mas também do ponto de vista dos conceitos, do ponto de vista da abordagem da saúde e da doença, e também, naturalmente, do tratamento que vão dispensar aos pacientes. Enquanto que a medicina holística, essa medicina que pretende ver o ser humano na sua integralidade, no fundo entende a doença como sendo uma manifestação porventura localizada, mas de um desequilíbrio global da inteligência de autorregulação própria que preside ao corpo humano e a todas as suas parcelas. Já o reducionismo alopático nega essa inteligência global e vê o corpo como um sistema mecânico desprovido de razão, que mais tarde ou mais cedo vai ter peças a quebrar e a necessitar de conserto. Assim, esta parte do denominado método científico assenta na ideia newtoniana de que se não pode ser medido, não existe, e que nega tudo o que, no fundo, não é mensurável, acaba por apelidar de charlatanismo tudo aquilo que não se adequa a essa formatação de conhecimento. Ora, nada de mais errado.
Esta é realmente uma visão do passado, uma visão certamente de outros séculos, é uma visão que não pertence ao século XXI e aos homens e mulheres esclarecidas que nele vivem. Eu diria mesmo que de uma forma intuitiva poderíamos dizer que, enquanto a alopatia, a tal parte do queijo da medicina, não crê na capacidade autocurativa do corpo e insiste que é necessária a intervenção do médico e da prescrição de substâncias estranhas ao corpo para que este volte à normalidade, já a medicina holística, dentro da qual a naturopatia se insere, acredita em dois postulados fundamentais. E essas são, digamos, as peças estruturantes de todo o pensamento naturopático. A primeira dessas peças, essencial para entendermos tudo o resto, é que o corpo é eivado de uma inteligência que está em todas as suas células e que faz com que esse corpo tenha várias dinâmicas próprias que levam a que seja ele verdadeiramente o médico e a médica de cada um de nós. O primeiro desses postulados é que o corpo sabe como curar-se. O segundo desses postulados é que o corpo deseja curar-se. O corpo está constantemente em busca de encontrar o equilíbrio com o meio, em busca de se manter saudável. É assim que vemos toda a natureza funcionar e nós não somos distintos. Não existe efetivamente essa ideia de que é algo estranho, é algo exterior ao corpo que efetivamente presida a sua cura. Não, é o próprio corpo, a sua inteligência, a inteligência que está em todas as suas pequenas parcelas, aquilo que denominamos células, que leva a que ele constantemente deseje estar bem, estar saudável, afastar a doença, voltar à saúde e, portanto, ele é verdadeiramente o mestre da nossa saúde. E é exatamente este paradigma diferente daquilo que preside ao reducionismo alopático que vai nortear toda a intervenção na parte que nós chamamos o holismo e, em concreto, no âmbito da naturopatia. E, portanto, há para nós naturopatas, uma asserção fundamental, que é um dado adquirido, que é: não há médico nenhum no mundo, por muito brilhante e boa pessoa que ele seja, que cure o que quer que seja. Nem nós naturopatas, nem os médicos alopatas, nem nenhum interveniente cura o que quer que seja. Quem cura é o próprio corpo do paciente, que se encontra dotado dessa tal inteligência própria e que mantém o organismo em bom funcionamento ou restabelece esse bom funcionamento quando a doença surge. Ora bem, hoje em Portugal o naturopata está elevado à categoria de prestador de serviços médicos de acordo com a lei. Alguns não gostam desta palavra, médicos, e nós próprios naturopatas não queremos ser tratados como médicos exatamente pela confusão que se geraria entre as duas atividades no âmbito da saúde, assentes em paradigmas completamente diferentes. Mas é o próprio entendimento que preside na Europa, e nomeadamente no Tribunal de Justiça da União Europeia, sobre aquilo que são prestação de cuidados médicos. Sendo certo que esse entendimento assenta na perspectiva de intervenção em saúde humana através de diagnóstico, tratamento, com vista à cura. E é exatamente isso que a nossa lei regulamentadora da profissão de naturopata, a Portaria 260/2014, de 8 de outubro, vem atribuir à naturopatia, dizendo que a abordagem holística do ser humano através de métodos de diagnóstico, prescrição e tratamentos próprios assentes em axiomas e teorias específicas. E essa mesma portaria diz que cabe ao naturopata diagnosticar, tratar e cuidar dos pacientes com vista a regularizar as funções orgânicas e outras situações anormais existentes no organismo, com vista a atingir a autocura. E esta é a parte preciosa da nossa intervenção em naturopatia. Nós não somos quem cura o que quer que seja. Nós não temos essa pretensão, o naturopata não tem nenhuma ilusão sobre isso. Nós apenas auxiliamos o corpo a que ele possa cumprir aquilo para o qual está desenhado, que é exatamente manter-se saudável e, portanto, levar o organismo dos nossos pacientes à autocura. Ainda sobre este tema, que é um tema, obviamente,
complexo, é um tema que tem gerado muitas paixões e emoções, mas que é à altura um pouco desmistificar para colher o melhor de cada uma das áreas em benefício de todos nós, enfim, em benefício da população em geral. Eu aproveitaria para dar um pouco o posicionamento que irei também transmitindo ao longo dos vídeos neste canal sobre aquilo que é as distintas intervenções do ponto de vista holístico e do ponto de vista do reducionismo alopático. E para isso começaria inclusivamente por vos citar um brilhante autor, médico, alopata, formado numa das mais prestigiadas universidades do mundo, nos Estados Unidos, Harvard, e que é o famoso pai da medicina integrativa, criando o primeiro curso exatamente de medicina integrativa, isto é, medicina que integra a componente alopática e a componente holística, que levou a cabo já há várias décadas na Universidade do Arizona, que é exatamente o Dr. Andrew Weil. O Dr. Andrew Weil, numa das suas obras, que eu próprio tenho aqui, que dá pelo nome de Saúde e Medicina Natural, um guia completo para a saúde e bem-estar, logo no seu prefácio diz-nos o seguinte, é ele quem nos diz, não sou eu, e passo a citar. Em resumo, a medicina alopática é excelente para lidar com traumatismos, infecções bacteriológicas agudas, emergências médicas e cirúrgicas e outras crises. É muito má para lidar com infecções virais, doenças crónicas degenerativas, alergias e autoimunidade, muitos dos tipos de cancros graves, doenças mentais, doenças funcionais e com todos os problemas em que a mente desempenha um papel ativo na criação da suscetibilidade à doença. Continua ele, não é sensato ir a um médico alopático com uma doença que a medicina alopática não consegue tratar. Também não é sensato ir a outro género de terapeutas com doenças que a medicina alopática pode muito bem tratar. E no fundo, esta é a perspectiva que presida toda a minha intervenção enquanto naturopata. Servir os meus pacientes no âmbito daquilo que efetivamente eu posso fazer de melhor, de diferente e que provavelmente outras áreas não conseguem fazer.